O que é uma mente religiosa? Eu estava sentado com um grupo de homens idosos. Todos eram aposentados e estavam batendo papo, sem muito compromisso sobre este mundo e o outro. Diziam que estavam discutindo religião. De certa forma, isso era verdade, porque aquilo que chamamos de escrituras também está cheio desse mesmo tipo de tagarelice inútil. Às vezes tenho a sensação de que as chamadas escrituras foram criadas por esses mesmos velhos. A religião não é outra coisa senão a própria vida. Mas que ligação isso tem com teorias inúteis? A religião nada mais é do que a descoberta do nosso verdadeiro eu. Mas que ligação isso tem com uma tagarelice inútil? Mas as escrituras estão cheias de palavras e a mente das pessoas supostamente religiosas continua se aventurando até o céu em seus sonhos. As escrituras dessas pessoas e seus ensinamentos não permitem que a verdadeira religião entre na mente delas. O que é uma mente religiosa? Minha definição de mente religiosa é uma mente livre de todo tipo de palavra, ensinamento e pensamento. Uma mente religiosa não é uma mente imaginativa. Pelo contrário, não existe outro tipo de entendimento que seja mais mundano e mais se fundamente na base sólida da verdade. Enquanto eu estava ali, apreciando ouvir a conversa dos velhos, chegou um santo. Naquele momento, eles estavam discutindo como o ser humano obtém a salvação, que tipos de esforços são necessários, quantas vidas são necessárias. O santo entrou na discussão. Sem dúvida, ele, mais do que ninguém ali, tinha o direito de dar opinião e, portanto, sua voz era a mais alta. Cada pessoa ali tinha se apoiado nas escrituras para dar sua opinião, mas ninguém estava preparado para ouvir ou aceitar as ideias das outras pessoas. Um dos velhos achava que só se conseguia a salvação depois de muita penitência, ao longo de centenas de vidas. Outro achava que isso não era absolutamente necessário, pois a libertação vinha unicamente através da graça de Deus. Um terceiro dizia que a questão da superação do desmerecimento por meio da penitência não vinha ao caso, visto que nosso estado de não merecimento é uma ilusão. Bastava um vislumbre da verdadeira compreensão para que ele simplesmente desaparecesse, assim como a serpente imaginária que confundimos com uma corda. Então alguém me perguntou: "O que você acha?" O que eu poderia dizer? Eu tinha me escondido num canto para não correr o risco de ser visto. Não conhecia as escrituras na época, felizmente não tinha cometido o erro de seguir por esse caminho. Sendo assim, mesmo quando me perguntaram, fiquei calado. Mas logo depois, alguém me perguntou de novo: "Por que você não diz nada?" Mas o que eu poderia dizer, mesmo se quisesse? Enquanto todos falavam, eu era o único que estava ouvindo. Mesmo assim, eu me mantive quieto. Talvez meu próprio silêncio tenha começado a falar por mim, porque a atenção de todos acabou se voltando para a minha pessoa. Talvez estivessem todos cansados e quisessem descansar. Fui colocado na berlinda e tive que dizer alguma coisa. Então contei a eles uma história. Numa determinada aldeia, as famílias tinham o costume de gastar pelo menos 5.000 rúpias na cerimônia de casamento quando um jovem se casava. A aldeia era muito rica e nenhum casamento era realizado ali por menos do que isso. Esse costume constava até mesmo nas escrituras da aldeia. Ninguém tinha lido essas escrituras, mas era isso que dizia o padre daquela aldeia. E quem poderia questionar o padre? As escrituras tinham sido redigidas em algum dialeto local do passado e ele sabia cada passagem de cor. E as escrituras sempre tinham sido consideradas irrefutáveis e inquestionáveis. O que elas contêm é a verdade. Que autoridade poderia ser maior do que essa quando se tratava da verdade? Se alguma coisa está nas escrituras, isso é uma garantia de que é verdadeira. Mas, numa ocasião, aconteceu de um jovem e sua noiva realizarem seu casamento com apenas 500 rúpias. Com certeza, esse jovem devia ser um revolucionário, caso contrário, como poderia ter feito isso? Os aldeões lhe perguntaram: "Quantas rúpias você gastou?" Ele respondeu: 500. Então o grupo de anciãos da aldeia foi convocado e informou ao jovem: "Isso está absolutamente errado.
Não se pode realizar um casamento sem gastar 5.000 rúpias. O jovem riu deles e disse: se um casamento pode ou não pode ser realizado com 500 rúpias, isso não tem importância nenhuma para mim. Vocês podem continuar aí discutindo. Eu me casei e estou feliz. Depois de dizer isso, o jovem voltou para casa. Eu também me levantei e disse àqueles homens idosos: adeus, meus amigos. Continuem com as suas discussões. Agora vou andando.